Prezados irmãos, a todos cumprimento com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos gratos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede e hoje aqui estamos mais uma vez diante do Senhor, no dia do Senhor, para juntos louvarmos, engrandecermos o seu nome, glorificar a sua presença, reconhecer a sua soberania em nossas vidas e em todo o universo. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, estão debaixo das mãos e do poder do Senhor. Até a Covid. E Deus, por sua infinita misericórdia, tem nos dado vitória. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Atos, capítulo 13. Acompanhe comigo, porque nós vamos fazer a leitura de alguns textos de Atos, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5, e depois nós vamos pular para o versículo 13. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cireneu, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Saulo é o Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Os dois foram chamados diretamente pelo Espírito Santo de Deus para fazer missões. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. A igreja estava responsável por aqueles dois missionários e eles não foram por conta própria. Eles foram enviados pela igreja, chamados pelo Espírito Santo, enviados pela igreja. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. 3 missionários pregando o evangelho. Versículo 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele, pelo menos Barnabé e João, chegaram a Perge da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Amém? Amantíssimo Deus, nós vimos a Tua presença neste instante, invocamos a Tua proteção em nossas vidas, invocamos a Tua iluminação sobre os nossos corações.
Aplica, Senhor, a tua palavra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Prezados irmãos, na última ocasião que aqui preguei, nós lemos esse mesmo texto. E nós falamos sobre o trabalho missionário de Paulo. Mas a palavra de Deus é tão rica, tão poderosa, tão nutritiva, que ela tem muitos ensinamentos nos mesmos textos para as nossas vidas. Hoje nós não vamos falar sobre Paulo. Nós vamos fazer uma abordagem sobre um companheiro de Paulo. Ele está identificado aqui no versículo 5 e no versículo 13. O nome dele é? Não. Barnabé também era companheiro, mas nesse caso aqui, o do versículo 5 e o do versículo 13, quem é? João. Nós vamos falar sobre esse João. Mas quem é esse João? A Bíblia Sagrada nos apresenta a história de alguns personagens com o nome de João. Teve aquele João Batista, logo no início do ministério de Cristo, que Herodes mandou tirar a cabeça dele. Então não pode ser esse João. Teve um apóstolo de Cristo, chamado João, que andava pertinho de Cristo, muito íntimo com Cristo. Tinha até um trio, né? Jesus tinha 12 apóstolos, mas tinha um trio que era mais chegado. O nome desse trio? Diga. Pedro, Tiago e João. Era um trio mais chegado. E desse trio, tinha um que o Evangelho de João nos diz que era o discípulo amado. Ele reclinou a cabeça no peito de Cristo. O nome dele era João. Mas não é esse João, de Atos capítulo 13. Não é o João Batista, que perdeu a cabeça, e não é o João, autor do Evangelho de João, apóstolo. Porque quando Paulo estava em Antioquia, pregando a palavra de Deus, esse João apóstolo estava em Jerusalém. Então não pode ser a mesma pessoa. E quem é esse João? Nós vamos conhecer um pouquinho da história desse João. E nós vamos refletir sobre esse personagem. Os irmãos vão me acompanhar com a Bíblia. Na mesma página da Bíblia, só olhando o capítulo 12. Versículo 12. O que nos diz a palavra de Deus? E, considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome... Qual era o sobrenome? Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Agora veja o versículo 25. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. No capítulo 12, nós encontramos João Marcos
em Jerusalém, na sua casa, e a sua mãe chamada Maria. A sua casa era uma casa grande, onde os irmãos estavam reunidos, orando, onde havia uma congregação, onde havia uma igreja. E pelo que o texto nos diz, como era muita gente reunida, alguns intérpretes, alguns comentadores nos mostram que há indícios de que era uma família rica. Paulo e Barnabé, quando saem de Jerusalém, voltando para Antioquia, na Síria, levaram João consigo. Então, nós estamos falando, na realidade, aqui, de um personagem da Bíblia Sagrada que todos nós conhecemos. É o autor do segundo Evangelho. Quem escreveu o segundo Evangelho? Marcos. Nós estamos falando de Marcos. São 4 evangelhos, não é? Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós estamos falando aqui sobre a história do segundo evangelista, o evangelista Marcos. E eu quero, irmãos, nesse período da manhã, apresentar à igreja 3 aspectos da história de Marcos. Nós vamos conhecer, nós vamos perceber no livro de Atos dos Apóstolos 3 aspectos da vida de Marcos e nós vamos refletir com qual dos 3 eu me identifico. Quem é o Jorge Marcos? Quem é o Caio Marcos? Quem é o Cícero Marcos? Quem é a Adjane Marcos? Primeiro aspecto. Eu quero vos apresentar o Marcos inexperiente. Segundo aspecto. Eu quero vos apresentar o Marcos fujão. Terceiro aspecto. Eu quero vos apresentar o Marcos restaurado por Deus. Você quer ser um crente inexperiente? Quer ser um crente fujão ou quer ser um crente restaurado por Deus? Restaurado por Deus. Vamos identificar esses 3 momentos da vida do evangelista Marcos. Marcos foi o autor, como disse, do segundo evangelho. E aqui tem uns Marcos na igreja, né? Tem isso também, né? Marcos foi o autor do segundo evangelho, é o menor dos evangelhos. Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24, João tem 21. João foi o último evangelho a ser escrito. Marcos, segundo as evidências, foi o primeiro. O primeiro evangelho a ser escrito depois dessa restauração do Marcos. É um evangelho que tem 16 capítulos, tem 668 versículos. E tem coisas que estão registradas no evangelho de Marcos que só ele registrou. Tem lá as suas intimidades com Deus. Tem lá as suas intimidades com Jesus Cristo. Marcos também foi testemunha, foi uma das testemunhas do sofrimento de Cristo. E depois foi usado por Deus para transmitir-nos a sua palavra, de maneira que até hoje, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós encontramos lá o nome de Marcos nas Sagradas Escrituras. Esse cristão
praticamente anônimo, tem muitas lições para nos ensinar. Primeira lição, o Marcos inexperiente. Nós já observamos aqui em Atos capítulo 12, que Marcos era da cidade de Jerusalém. Marcos era filho de Maria. É outra Maria, não é a Maria, mãe de Cristo. É outra Maria. Até porque o nome Maria era um nome muito comum no primeiro século. Nomes comuns. Maria, eram muitas as Marias. João, eram muitos os Joões. Jesus, tinha várias pessoas com o nome de Jesus. Então esse Marcos era filho dessa Maria. Tinha uma igreja na sua casa, uma igreja que orava. Ele tinha aproximação com Pedro. A família de Marcos era aproximada com Pedro. Como é que eu sei disso? Eu sei disso na história do Atos 12. Pedro estava preso. A igreja estava orando por Pedro, reunida na casa da mãe de Marcos. Provavelmente, nesse caso, o pai de Marcos já era falecido, porque a Bíblia identifica como a mãe de Marcos, a casa da mãe de Marcos, e não do pai. A igreja estava reunida nessa casa e Pedro, quando o anjo o libertou, quando o anjo o tirou da prisão, Pedro foi direto para onde? Para a casa da mãe de Marcos. Então já havia essa ligação entre a família e o apóstolo Pedro. Paulo e Barnabé vieram da Síria, lá de Antioquia, trazendo donativos para os cristãos de Jerusalém, porque havia um período de fome. A igreja de Antioquia, que era uma igreja nesse momento aqui, mais favorecida economicamente, recolheu recursos e Paulo e Barnabé subiram para Jerusalém para levar esses donativos. E na volta, Paulo e Barnabé pegaram Marcos, vamos conosco para Antioquia. Um adendo aqui. Barnabé, que era cooperador de Paulo, era parente de Marcos. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque está escrito em Colossenses capítulo 4 e versículo 10. Ali Paulo diz que Barnabé e Barnabé e Marcos eram parentes. Tem uma tradução que diz que é primo, tem outra tradução que diz que é sobrinho. Era parente. Então havia esse laço de parentesco entre Barnabé e Marcos, e eles voltando para fazer a obra de Deus em Antioquia, pegaram aquele jovem inexperiente, nós vamos conduzi-lo na obra de Deus. Por que eu estou insistindo nessa expressão inexperiente? Volte os seus olhos para o texto que nós lemos. Atos capítulo 13. Versículo 2. O Espírito Santo de Deus chamou quem para as missões? Olhando para o versículo 2, que está projetado aqui. Barnabé e Saulo. Saulo, lembre-se, é Paulo. Então houve uma chamada direta do Espírito Santo de Deus. Eu quero esses dois homens, Barnabé e Paulo, para fazer a obra. Agora olhe para o versículo 5. Quem foi que chamou João Marcos, ou Marcos? Versículo 5.
ele era um auxiliar, ele era um cooperador, ele era um ajudante de Paulo e Barnabé. João Marcos. Toda vez que você vê João nessa história, é o Marcos. João Marcos. Então eu vou dizer Marcos agora. Então Marcos era o auxiliar de Paulo e de Barnabé. O Espírito Santo de Deus chamou Misael e Henrique para fazer a obra. Diga amém. Amém. Aí Misael e Henrique, os dois, vão fazer a obra e levam Cícero como auxiliar. Diga amém. Amém. A experiência que Paulo e Barnabé tinham com Deus não era a mesma experiência que Marcos tinha com o Senhor. Estão me entendendo? Dois foram chamados diretamente pelo Espírito Santo. O auxiliar, o Marcos, já foi chamado como auxiliar por aqueles dois que foram chamados pelo Espírito Santo. Ele era um jovem em formação, ele era um jovem em treinamento, ele era um missionário que o Espírito Santo de Deus colocou do lado de dois veteranos para que ficasse preparado para no futuro estar em nossas Bíblias e em nossas mãos o seu Evangelho. O Senhor Deus estava preparando aquele rapaz, ele era novo, o Senhor Deus estava preparando aquele rapaz para a obra que ele nem sequer imaginava na vida. Amém? Você não sabe o que Deus tem preparado para você. Diga amém. Amém. Nós não sabemos. Mas é isso mesmo, irmãos. Nós estamos aqui numa sala de treinamento espiritual. Todos nós, inclusive os irmãos que estão me escutando em casa. Nós precisamos estar juntos dos mais experientes. Se eu não posso ser Paulo, se eu não posso ser Barnabé, que eu seja pelo menos o Marcos, inexperiente, mas que está do lado dos mais experientes na obra de Deus. Não fique de fora. A primeira grande lição é essa, não fique de fora. Você pode ser um cristão inexperiente nas coisas de Deus, mas não fique de fora. Fique junto de Paulo e de Barnabé. Aqueles que foram chamados por Deus para uma missão específica têm muito a lhe ensinar na vida espiritual. É por isso, irmãos, que eu tenho muita dificuldade, eu já disse isso aqui e vou continuar repetindo, eu tenho muita dificuldade com essa história de pessoas que se dizem desigrejadas. Meu Deus, no universo tão grande de igrejas que nós temos em Maceió, em Alagoas, e no Brasil, e no mundo, será que não tem uma igreja que agrade o sujeito? Umazinha? É porque é inexperiente mesmo. Então nós que somos cristãos inexperientes, olha aí, nós que somos cristãos inexperientes, eu estou me colocando nessa posição. Eu disse a vocês que nós iríamos refletir que tipo de cristão somos nós. Inexperiente, fujão ou restaurado? Nós que somos cristãos inexperientes, precisamos estar junto dos mais experientes, junto dos mais fortes. Seus amigos, sejam os amigos mais experientes da igreja. Seus colegas, sejam os colegas mais experientes da igreja. Esteja junto de pessoas que possam fazer-lhe subir na presença de Deus. A inexperiência espiritual
nos deixa muitas vezes sem entender a voz de Deus. Vocês lembram de um menino a quem Deus chamou e ele não conseguia entender que era a voz de Deus lhe chamando? O nome desse menino era Samuel. Samuel deitado, querendo dormir lá no santuário, lá em Siló. Eli, o sumo sacerdote, já tinha se recolhido e de repente a voz de Deus: Samuel. Epa, eu nunca ouvi essa voz. É o sumo sacerdote me chamando, bateu na porta: diga, meu senhor, está me chamando? Não, meu filho, não chamei não. Aí Samuel volta para deitar. Samuel. Epa, o sumo sacerdote volta lá. Inexperiente, não conhecia a voz do Senhor. Aí o sumo sacerdote, na terceira vez, ficou desconfiado. Espera aí, que história é essa? Esse menino está ouvindo uma voz, não sou eu que estou chamando. Eu vou ensiná-lo. Meu filho, faça o seguinte. Se essa voz lhe chamar de novo, pelo seu nome, você vai dizer assim: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Percebe? Um homem experiente ensinando a um inexperiente. Aí Samuel deitou-se, aí Deus novamente falou com ele: Samuel. Foi o que ele disse? Aí ele não se levantou para ir falar com o sumo sacerdote. Ele prontamente disse: fala, Senhor, que o teu servo escuta. E Deus falou com ele. Porque os inexperientes aprendem com os que já têm experiências com Deus. Não aprende sozinho não, viu? Tem mais essa. Inexperiente não aprende sozinho. Igreja, reino de Deus, cristianismo não é EAD. Eita, será que eu fui longe demais agora? Não é EAD, não é educação à distância. O aprendizado é pessoal, você escuta o pastor, você escuta o professor de escola dominical, você escuta a dirigente da SAF, você escuta o dirigente da UMP, você escuta o dirigente dos adolescentes, você vai recebendo experiência dos homens e de mulheres de Deus. Foi isso que o Senhor fez com Marcos. Segundo lugar, segundo aspecto que eu quero mostrar para vocês. Então, Marcos estava caminhando, e vamos acompanhar aqui a caminhada de Marcos. No versículo 5, Marcos sai. No versículo 4, eles já tinham saído de Antioquia, vieram até a Seleucia, chegaram em Chipre, pararam em Salamina. Eu estou aqui no meio do mar Mediterrâneo. Eles vieram de navio. Estavam aqui no meio do mar Mediterrâneo. Aí, versículo 13. De Salamina, eles estão indo agora para o continente, rumo Europa. Uma longa viagem de navio. Partiram de Pafos e chegaram a Perge. E o que foi que João Marcos fez? O que foi que João Marcos fez? Não voltou para Antioquia, não, percebeu? Ele estava em Antioquia e saiu para fazer a obra missionária com Paulo e Barnabé. Quando chegou em um terço da viagem, nem sequer na metade da viagem, ele desistiu, fugiu, e o que é pior, desertou, e o que é pior, ao invés de voltar para Antioquia, a igreja que ele estava, disse: não quero não, eu vou voltar para a casa da minha mãe, lá em Jerusalém.
abandonou a obra de Deus. Marcos morava onde? Lembre-se, nós mostramos no começo, em Jerusalém, com a sua mãe. Quem foi que levou Marcos para Antioquia? Barnabé, que era o seu parente. Quando ele sai de Antioquia para fazer a obra de missões, ele sai com Paulo e com Barnabé. Quando atravessa de navio até o meio do mar Mediterrâneo, que tem uma outra longa viagem de navio para fazer até o continente, ele entrou em desespero. Não sabemos exatamente as razões, mas nós sabemos que ele desistiu. E agora está voltando com o coração dividido. Não vou nem para Antioquia, porque quem me levou para Antioquia foi o meu parente. Meu parente não está em Antioquia. Eu vou direto agora para a casa da minha mãe, em Jerusalém. Ô irmãos, nós temos algumas lições a aprender aqui. Nós temos algumas lições a aprender aqui. Mas antes de eu apresentar aos irmãos essas lições, abra a Bíblia comigo, em Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículo 43 em diante, está falando da prisão de Cristo. Vocês observam aí. Jesus está sendo preso lá no jardim do Getsêmani. Judas está chegando com um monte de gente para prender Jesus. Aí no versículo 44, Judas diz, dá o sinal, aquele que eu beijar é esse. Aí Judas chega chamando Jesus de Rabi, versículo 45. Versículo 46, prenderam Jesus. Versículo 47, está falando que Pedro, não diz o nome de Pedro, mas nós sabemos por outro evangelho, puxou a espada e feriu a orelha de um dos soldados. Versículo 48, Jesus está repreendendo aqueles homens que vieram prendê-lo. Versículo 49, Jesus está dizendo que tudo isso está acontecendo, ele está sendo preso para que as escrituras se cumpram. Versículo 50, diz que todos abandonaram Jesus e fugiram. Aí vem uma história bem interessante do versículo 51, que é aqui que eu vou prestar um pouquinho de atenção com os irmãos. Diz que um jovem seguia Jesus, era de noite, Jerusalém estava em alvoroço, ele deve ter saído de casa, não deu tempo para se arrumar, se enrolou em um lençol, e quando ele estava seguindo, enrolado no lençol, soldados chegaram perto dele para prendê-lo, ele fugiu, só conseguiram prender o lençol, porque ele, pernas para que te quero, vamos embora. Esse jovem aqui não tem nome, mas esse jovem aqui, desde Papias, um dos primeiros pais da igreja, foi identificado como o próprio Marcos. Ele não botou o nome dele, do mesmo modo que João não botou o nome dele no Evangelho de João e se identificou apenas como o discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que reclinava a cabeça. Evitava botar o próprio nome. Então Marcos era um fujão. Ele tinha dificuldade de enfrentar problemas. Quando ele viu Jesus sendo levado, ele foi tomado por aquele impulso, mas na hora H, quando viu que ele também corria risco, desapareceu nu, só ficou para trás o lençol. Quando chegou com Paulo e com Barnabé na obra missionária,
e encontrou dificuldades, fugiu de novo. Ele era um homem ainda inexperiente e agora era um homem fujão. Era um homem que estava sendo trabalhado por Deus, trabalhado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Senhor, precisava passar por aquelas experiências, mas ainda não estava preparado para fazer a obra de Deus. Por quê? Desce Paulo, desce Barnabé, desce Marcos para pregar o Evangelho. Volte para Atos capítulo 13. Veja o versículo 8. Versículo 8. Atos 13, versículo 8. Havia resistência na obra missionária? Havia. Olha aí. Um homem endemoniado resistindo os apóstolos, resistindo os missionários. Observe o versículo 11, o que foi que aconteceu com aquele homem chamado Elimas. Paulo repreendeu ele em nome de Jesus, e esse homem ficou o quê? Cego. Marcos estava com Paulo. No versículo 13, Marcos desapareceu, Marcos voltou, Marcos desistiu. O que isso significa? Marcos não teve força suficiente para enfrentar as dificuldades do campo missionário. E causou problema, viu? Isso causou problema. Gerou até uma confusão entre Paulo e Barnabé. E fez com que eles dois depois se separassem. Irmãos, todas as vezes em que um grupo, nós somos um grupo, por pequeno ou grande que seja, mas se um desistir, prejudica o grupo. Eu não quero ser apenas um Marcos inexperiente, mas eu não devo ser um Marcos fujão. Porque se eu desistir, eu vou prejudicar alguém. E digo isso assim com toda certeza da vida. Ninguém aqui é insubstituível, ninguém. Todos nós estamos aqui pela graça e misericórdia do Senhor, mas todos nós somos úteis. E o seu lugar ninguém preenche senão você mesmo. Eu conheço um cidadão que deixou de frequentar a igreja há alguns anos. Estou falando de um pai de família, de um homem. Moral da história. Por algum motivo, não tem nenhuma igreja que preste para ele. Se ele vier aqui na igreja para me escutar, vai me criticar. Se ele escutar o pastor de Gleito, vai criticar. Se ele escutar Hernandes Dias Lopes, vai criticar. Se ele escutar pastor Cláudio, aquele que é meio engraçado, vai criticar. Enfim, ninguém agrada a ele. Não é pelo fato de ser igreja X ou Y, não. Se ele escutar Caio Fábio, não presta. Se ele escutar fulano de tal, não presta. Se ele escutar Napoleão Falcão, não presta. Todo mundo ele tem defeito para colocar. Moral da história, ele deixou de ir para a igreja. Consequência? Esposa e filhos. Todos deixaram de ir para a igreja. Eu conheço um pastor que desistiu da caminhada. Era pastor presbiteriano. E desistiu da caminhada. E hoje é padre. Padre. Da Igreja Católica Brasileira. Aliás, permita-me, da Igreja Ortodoxa. E com essa mudança dele, alguns irmãos da igreja, que eram chegados a ele, hoje estão espalhados pelo mundo sem igreja. Pastor Misael, o senhor entende bem disso?
Porque quando Deus nos coloca na sua obra, em qualquer lugar, você é a dirigente da SAF, você é um professor de escola dominical, alguém olha para você como um referencial. Quando você desiste, você prejudica alguém. Muito cuidado, muita atenção em nome de Jesus Cristo, porque aquilo que Deus colocou em nossas mãos é para ser desempenhado. Ló está saindo de Sodoma, tem dificuldade para sair de Sodoma. O anjo de Deus pega na mão de Ló, vem cá, o anjo pegou assim, né? O anjo pegou na mão de Ló, porque Ló não queria sair de Sodoma, o anjo pegou na mão de Ló, e disse, Gênesis capítulo 19, versículo 17, vá-se embora, não olhe para trás, nem pare. Veja, nem você para, nem você olha para trás, vá-se embora. Daniel capítulo 12, versículo 13, está fechando o livro da revelação. Aí o Senhor diz assim para Daniel, tu, porém, vai até o fim, porque no final dos dias, tu serás levantado e resplandecerás. Vai até o fim. Mateus 24, 12 e 13, no Sermão do Monte, Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Lucas 9,62, o Senhor diz, quem coloca a sua mão no arado, não deve olhar para trás. Filipenses capítulo 3, versículo 12, versículo 13 nos diz que nós não atingimos ainda o alvo, mas nós devemos esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar para a soberana vocação do Senhor. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, o Senhor nos diz, combata o bom combate e acabe a sua carreira, vá até o fim. Hebreus 10, versículo 38 e 39, o Senhor nos diz que nós não devemos retroceder, porque aquele que retroceder, o Senhor não terá prazer nele. E só para finalizar, Apocalipse 2,10, que todo mundo conhece. Ser fiel até e dar-te-ei a coroa da vida. Mas eu fui para a igreja hoje, mas não vou mais não, porque alguém olhou para mim com cara feia, alguém não olha para mim, meu irmão, não desista, porque quando você desiste, você deixa de fazer a missão de Deus na sua vida e ainda por cima prejudica alguém. É muito sério isso. Marcos desistiu e gerou um problema para Barnabé e para Paulo. Quer ver isso na Bíblia? Abra a Bíblia comigo. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, versículo 37. Diz assim, olhe. Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo, parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. Qual foi o motivo da briga? Marcos. Entendeu agora? Quando você desiste, você gera problema para os outros. Aí você vai me dizer assim, mas espera aí, e o que é que eu tenho a ver com os outros? Eu sou eu, minha vida é minha vida. 1 Coríntios 10 e 24. Leia, pode ir, alguém, por favor. 1 Coríntios 10 e 24. Ou se projetar aqui. 1 Coríntios 10 e 24. 1 Coríntios 10 e 24. Quem achou pode ler. Ninguém deve buscar seu próprio bem, mas sim. Cristianismo, irmãos, não é egoísta.
Cristianismo não é individualista. Cristianismo não é o eu, mas eu sozinho. Cristianismo sou eu, mas você. O que é que eu posso fazer para lhe ajudar? Terceira lição que eu tiro na vida de Marcos. Aquele cristão inexperiente, aquele cristão fujão. Qual é o terceiro que eu tinha dito no começo? O cristão restaurado. Os irmãos perceberam nessa leitura que nós fizemos agora de Atos capítulo 15, que Paulo ficou aborrecido com Marcos? Perceberam? Não é verdade? Mas Deus restaurou Marcos? Restaurou. Como? Aí você continua com Atos capítulo 15. Versículo 39. Como foi que Deus restaurou Marcos? Olhe para o versículo 39. Tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Deus estava usando Barnabé para não desistir de Marcos. Diga amém. Deus vai usar alguém para você não fraquejar na fé. Diga amém. Porque tem hora, irmãos, não sei se já aconteceu com alguém daqui, mas comigo já aconteceu. Aquela vontade de parar na metade do caminho. E Deus usar alguém para nos fazer levantar e seguir adiante. No caso aqui, usado por Deus foi Barnabé. Barnabé olhou para Marcos assim e disse, peraí. Você desistiu? Você voltou lá para Jerusalém, você abandonou. Veja como isso é grave. Vamos fazer uma comparação aqui. Pastor de Gleiton foi buscar um seminarista lá em Recife para ajudar aqui na obra. Pastor de Gleiton saiu daqui para fazer um trabalho no sertão de Alagoas. No sertão de Alagoas, por alguma dificuldade, o seminarista desistiu. Ao invés dele voltar para Maceió, passou direto para Recife. Significa dizer que ele não quer mais nada com Maceió. Para alguns, pode entender dessa maneira, não é verdade? Ou não? Ele abandonou. Aí o pastor de Gleiton disse, não, eu não vou abandonar aquele rapaz. Eu vou levantá-lo. Aí o pastor de Gleiton foi lá em Recife de novo e trouxe ele para continuar na obra de Deus. Mais ou menos é o que Barnabé fez. Marcos abandonou as missões, voltou não para Antioquia, voltou direto para Jerusalém. Barnabé foi atrás de Marcos lá em Jerusalém, pegou Marcos de volta e disse, nós vamos continuar fazendo missões. Você precisa ajudar quem está caindo. Igreja não é uma comunidade de santos glorificados. Igreja é uma comunidade de pessoas fracas. Igreja é uma comunidade, eu vou repetir, de pessoas fracas e pecadores. E nós precisamos dar a mão a quem está caindo. Cair não é por si só o problema. O problema é permanecer caído. Leia Provérbios 24 e 16. Leia Salmo 37 e 24. Leia Miqueias 7, versículo 8. Rapidamente, vamos fechar a mensagem com esses 3 versículos. Quem achou pode ler. Provérbios 24 e 16. Provérbios, eu gosto desse versículo, irmãos. Provérbios 24 e 16. 24. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará.
7 vezes cairá o justo e se levantará. Olha, irmão, não desista. Agora, se desistiu, não fique caído. Salmo 37, 24. Salmo 37, 24. Salmo 37, 24. Se cair, não ficará prostrado. Não fique no chão, porque Deus lhe segura. Miqueias 7:8. Miqueias 7:8. Depois do livro de Jonas. Pegadinho com Jonas. Aqui. Isso. Seja um Marcos restaurado. Ainda que eu tenha caído, eu vou me levantar. Irmãos, e sabe como foi que Deus restaurou Marcos? Eu estou lhes mostrando. Primeiro foi com o apoio de Barnabé. Barnabé pegou ele pela mão. Você vai comigo. Eu não desisto de você. Deus me chamou porque você tem uma grande obra a fazer. E a igreja lá de Maceió, daqui a 2000 anos, vai precisar ler a tua obra escrita sobre a vida de Jesus Cristo. Olha, irmãos, coisas que a gente nem imagina Deus faz. Agora, veja o resultado da vida de Marcos. Abra a Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Veja o resultado. O que foi que Deus fez com esse homem? 2 Timóteo 4 e 11. Veja. Paulo está preso em Roma, vai morrer. Daqui a pouco ele morre. Essa é a última carta que Paulo escreveu. Aí ele escreve para Timóteo. Timóteo, pastor de Éfeso. Timóteo, venha me visitar. Versículo 9, ele diz assim: procura vir logo. Veja se você vem logo. Aí no versículo 11, ele diz assim: só Lucas está comigo. Traga quem? Por quê? O homem que ficou aborrecido com Marcos, agora está dizendo: eu quero Marcos, porque Marcos me é útil no ministério. Agora veja 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Veja o que Deus fez na vida de Marcos, como Deus restaurou Marcos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Pode ler. Aquele que está em Babilônia também eleito. Quem está escrevendo isso? Pedro. Pedro está em Roma. Essa Babilônia aqui é espiritual, é figurada, é a igreja de Roma. Então, Pedro está dizendo assim: olha, a igreja de Babilônia, a igreja de Roma, manda saudações para vocês. E também o meu filho Marcos. Quer dizer, o Marcos inexperiente, o Marcos fujão, se tornou útil para Paulo e se tornou tão próximo de Pedro que Pedro tratava ele como meu filho. Foi a restauração de Deus na sua vida. Meus irmãos, eu posso ser um Jorge inexperiente. Posso até ser um Jorge fujão. Mas Deus quer de Jorge um Jorge restaurado. Que Deus, que Jesus Cristo, que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações e nos dê ânimo nessa caminhada. Faltou fé, faltou força, o Espírito Santo de Deus vai usar alguém para lhe levantar. Não caia, mas se cair, não permaneça caído. Ó inimiga minha, Miqueias 7:8, não te alegres por eu ter caído, porque ainda que eu tenha caído, Deus me levantará. Em nome de Jesus, amém.